Salve, salve empreendedores, beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo muito interessante e muito importante para quem está iniciando no empreendedorismo e também para quem está inserido já. Normalmente o pessoal vem perguntando como eu consegui aprender as coisas que eu hoje em dia coloco em prática e principalmente como eu comecei a pensar sobre empreendedorismo, como eu comecei a estudar empreendedorismo. E se você tá curioso, já é o começo, demorou? Então, bora pra prática. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel. Também tô lá no Instagram, @GabrielDiasBPP, segue lá. E também se você quiser fazer mentorias individuais comigo de 30 minutos a 1 hora, é só me chamar lá no direct pra gente conversar, demorou? Galera, eu quero iniciar isso daqui falando sobre a minha história. Vai estar aparecendo uma minutagem aí, caso você não queira saber sobre a minha história, do momento onde eu vou começar a falar de como eu aprendi empreendedorismo, como essa cabeça aqui foi formada praticamente. Você estando na escola, você estando no ensino médio, você agora estando trabalhando já, acredito que você pode se conectar com alguma coisa que eu falo durante essa história. E esse é o primeiro processo para você entrar no empreendedorismo. Escute as pessoas que estão empreendendo, que estão fazendo algo, que você vê que estão fazendo algo que faz a diferença. Estude essas pessoas. Então ouça elas falando. Então bora começar a história. Eu vou começar falando sobre a faculdade. Ali em 2018, 2018, quando eu entrei na faculdade. Já venho adiantar que, pra mim, a faculdade valeu muito a pena. Principalmente porque eu saí da minha cidade natal, eu saí de Campinas e vim pra Londrina, onde eu estou agora, pra fazer faculdade. Vim fazer engenharia de materiais aqui, uma loucura, numa cidade onde eu não conhecia ninguém. 600 quilômetros da minha cidade, 8 horas de ônibus pra chegar aqui. E essa foi a primeira experiência de eu ter entrado na faculdade. Eu não apenas entrei numa faculdade, eu fui para outra cidade onde eu não conhecia ninguém para conhecer pessoas novas. E esse é o ponto. Quando eu fui para a faculdade, mudou minha percepção, porque eu tinha ficado 17 anos morando no mesmo lugar. E quando você vai para um outro lugar onde você não conhece ninguém, você pode ser você. Pensa, ninguém te conhece. Você não tem aqueles paradigmas, aquelas coisas, aqueles olhares, ou da sua família, ou dos seus amigos, que você vive com eles já faz 10 anos, 5 anos, 15 anos. Você não tem esses olhos. Então você pode construir uma imagem para outras pessoas. Essa foi a vantagem de eu ter vindo para a faculdade. Além de, na faculdade, ter aprendido muita coisa, principalmente de comunicação, conhecer pessoas, de me comunicar com pessoas novas que eu não conhecia, de cidades diferentes, porque a faculdade que eu entrei é a UTFPR. E na UTFPR, você entra pelo Enem. Então tem muita gente do Brasil inteiro querendo entrar nessa faculdade ou em outras faculdades que estão no Enem. É uma galera toda misturada. Tem gente de Manaus, Santa Catarina, todo lugar, cara. E isso é muito louco, porque você... Aqui, ó. Então, pra mim, a faculdade valeu a pena. Eu não só estudei, eu fiz as atividades extracurriculares da faculdade, como entrar no centro acadêmico. Eu não entrei na empresa júnior, mas também seria uma ideia entrar na empresa júnior. Na participação no centro acadêmico, eu entrei na parte da organização. Eu era o presidente do centro acadêmico. Então, eu estar nesse ponto de presidente de um centro acadêmico de uma faculdade, cara, meu Deus, tipo assim, é muito corrido, muito complicado, muito difícil fazer as coisas, mas você aprende coisa pra caramba. Ali eu já tava moldando quem eu sou hoje em dia, entendeu? Começou lá na faculdade. Quer dizer, começou bem antes da faculdade, pra falar a real. A gente vai construindo durante a vida toda. Eu, com 20 anos, foi construído do meu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5. Mas beleza. Fiquei 2018 inteiro fazendo faculdade, participando de tudo lá. E 2019 também. Só que o que aconteceu no começo de 2019? Eu tava com uma pira de começar a guardar dinheiro, economizar, pra começar a comprar coisas. E foi aí que eu fiquei curioso pra estudar sobre educação financeira. Eu nem sabia o que era educação financeira, mas eu só queria poupar, eu queria ter dinheiro, eu queria guardar dinheiro pra conseguir comprar outra coisa lá na frente. Então essa foi a primeira coisa que eu comecei a estudar no YouTube. E aí que eu saquei que o YouTube é algo sensacional, principalmente para quem tá querendo conhecer algo, aprender algo. Quando você vai pesquisar sobre uma receita, você vai pesquisar onde? Ou no Google ou no YouTube, na internet em si. A mesma coisa quando você vai, sei lá, como trocar o chuveiro, como postar um vídeo no YouTube. Então eu aprendi educação financeira, só que o que eu mais gostei foi que eu consegui colocar em prática. Eu comecei a poupar, a aprender, sabe, a gastar menos, a fazer planilha, a controlar, destinar uma porcentagem da minha renda para fazer tal coisa. Aí depois eu conheci investimentos e aí comecei a ir mais para essa área de investir em ações, comprar ações, entender como funcionam as corretoras, fundos imobiliários, esse monte de imposto que a gente paga, um monte de coisa. E foi nessa ordem, né? Educação financeira, investimentos. Só que em maio/julho eu pensei, eu preciso saber o que é empreendedorismo. Eu sabia que as pessoas de sucesso, elas eram empreendedoras. E eu comecei a estudar, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar em como que eu estudei. Só que o que aconteceu?
Chegou um momento, eu já contei essa história aqui no primeiro vídeo do canal, se você quiser, né? Eu tô contando a mesma história, só que mais informações. Em junho, eu ia ter uma prova de cálculo 2. E eu estava nessa pegada de estudar empreendedorismo, estudar negócios. E eu tive que parar de estudar. Eu não ia ter tempo de estudar essas coisas enquanto tinha faculdade, porque é correria. Ainda mais quando você tem outras coisas, atividades extracurriculares pra fazer, você não tem tempo pra estudar o que você quer. Que era o que eu queria. Eu queria estudar empreendedorismo, investimentos, educação financeira. E eu não podia. Mas, então, eu fui lá, fui estudei pra cálculo 2. Cheguei na prova, fui mal. Aí eu fiquei, eu deixei de estudar algo que eu quero pra estudar algo que eu não quero. Ainda vou mal nesse negócio que eu não quero. E eu tava estudando empreendedorismo, então minha cachola já tava, tipo, meio explodindo assim, falando, nossa, sai do padrão. E aí eu fui lá e decidi trancar a faculdade. Não tinha trancado, mas decidi trancar. Eu só não tranquei porque eu era presidente do centro acadêmico. Então, pra eu ser presidente do centro, continuar sendo presidente do centro acadêmico, eu tinha que continuar com a minha matrícula. E ainda tinha um evento pra fazer na faculdade, então eu continuei na faculdade, só que eu decidi pegar uma matéria ou duas matérias que eram relacionadas a empreendedorismo. Então eu fui conhecer alguns professores mais empreendedores dentro da faculdade pra aprender um pouco mais. Não funcionou muito bem, mas eu continuei na faculdade, né? Em julho, eu criei a Break Free, a loja de quadros. Aquele ali foi um dos quadros que a gente comprou para fazer uns testes, tá ali até hoje. E a Break Free foi a parte onde eu olhei e pensei, empreendedorismo não pode ser tão teórico, tem que ser na prática. Então eu decidi fazer, começar a vender, voltar a vender. E aí começou a minha primeira empresa, em julho de 2019. 2019, né, passou, depois tranquei a faculdade. E em 2020, o jogo virou. Em 2020, eu já tinha trancado a faculdade. Eu estava em Londrina, livre para fazer o que eu quero. Eu estava 100% focado no que eu queria fazer. Se eu tivesse uma vontade de criar um canal no YouTube, eu ia lá e criava. Se eu tivesse vontade de estudar tal coisa, eu ia lá e estudava. 2020 foi isso pra mim. Só que aconteceu algo em 2020. Estamos até hoje nisso. Eu não vou falar o nome aqui pra não, né? YouTube já ficar, já dá uma chibatada em nós, aí já fica, ai, minhas costas. Me quebrei. Sabe como funciona aqui, né? Então, veio o nosso amigão aí que tá com a gente até hoje, eu decidi ir pro mundo digital. Eu vendia quadros e decidi ir pro mundo digital e criei o Bora Pra Prática, que foi uma ideia que saiu do papel, saiu da cabeça, da cachola pra internet. Continuo empreendendo, essa daí eu considero minha segunda empresa. Depois de um tempo, veio a Velcrox Company e hoje estamos aqui. E agora a gente vai começar a parte de como que eu aprendi empreendedorismo. Você aí tá querendo aprender, tá sedento, né? Porque quando você entra nesse negócio do empreendedorismo, você fica tipo, estudar, aprender. Eu quero conhecer coisas, eu sei que eu não sei de nada. É isso. Você não sabe de nada, eu não sei de nada. Eu falo aqui um monte de coisa que eu sei, mas ao mesmo tempo eu não sei de muita coisa que tem como eu saber. E como que eu vou saber essas coisas? Estudando, praticando, fazendo um monte de coisa. Vou falar aqui pra vocês, eu não sei inglês ainda. Você é vergonha da profissão! E tudo que eu consumi foi em português. Imagina quando eu souber inglês e eu vi que tem um monte de coisa aí que tá aqui na internet que dá pra consumir, só que eu não sei a língua. Tem muita coisa pra aprender. Então vamos começar aqui, vou fazer um tutorialzinho pra vocês. Eu comecei a estudar realmente empreendedorismo por meio de podcasts. Nerdcast Empreendedor. Pesquisa no Spotify. É um podcast onde o pessoal do Jovem Nerd participa com o Flávio Augusto. Eles fazem um combo ali e ficam falando sobre empreendedorismo, sobre sair do padrão, desse sistema que, tipo assim, a gente aprende a viver no sistema, entendeu? E o empreendedorismo é a gente desconectar desse sistema e viver de uma maneira que a gente não foi treinada ou doutrinada, não sei. Palestra no YouTube. Conhece alguém foda? Um exemplo do Flávio Augusto, o Paulo Leman, o Carlos Wizard. Eu tô falando dos caras que são maiores, mas tem um monte de gente, o próprio Primo Rico, que tem palestras também. É muito bom essas palestras porque é muito tempo, onde a pessoa destina 50 minutos, 30 minutos, 20 minutos falando ali, ó, algo que ela treinou, que ela estudou pra falar aquilo, que ela tem prioridade às vezes pra falar aquilo. Ouça os caras que estão aí, que estão fazendo algumas coisas interessantes. Só de você tá aqui, ó, ouvindo o que eu tô falando, já tá fazendo o processo de aprender, cara. O Bora Pra Prática, ele é um canal pra você aprender sobre empreendedorismo. Você não precisa aprender necessariamente, você precisa entender. Você precisa olhar pra mim aqui, pro meu conteúdo, e falar, caraca, isso aqui é empreendedorismo, então, legal. É isso. É simples. Não precisa ser complicado. Empreendedorismo não precisa ser complicado. Complicar é na hora de trabalhar. Na hora que você tem que saber as métricas, na hora que você tem que saber analisar, se comportar. Isso daí é a parte prática mesmo. Mas empreendedorismo, no geral, é algo básico. Olha, existem poucos canais de empreendedorismo no YouTube. Normalmente você vai ver empreendedorismo em canais que são mesclados com outros assuntos. Com investimentos, fisiculturismo. O pessoal do mundo fitness trabalha muito com isso também. Claro que não é todo mundo, mas, sabe, é difícil achar essa galera que produz conteúdo de empreendedorismo. O ideal mesmo seria conhecer pessoas que são empreendedoras e ouvir o que elas falam. Se você tiver vontade de criar um canal de empreendedorismo, cara, tem um negócio aí, quer compartilhar ideias com as pessoas, quer compartilhar conhecimento, isso é empreender, mas você tá empreendendo, passando conhecimento pras pessoas e você vai ser muito bem retribuído, porque esse tipo de conteúdo que a gente traz aqui de empreendedorismo é pra ajudar vocês, principalmente pra ajudar vocês. A maioria dos comentários de feedback que a gente recebe é da galera falando assim, pô, cara, assisti seu vídeo e
deu um up aqui, arrumei a postura. É isso que move a gente, o conteúdo que a gente produz. E não é à toa que ele é bem recompensado. Vocês estando aqui, vocês estão me recompensando muito. Eu estou muito feliz que vocês estão dando a sua atenção pra eu ensinar algo pra vocês. Isso é lindo. Não esquece o like. Outra coisa que foi muito importante pra eu entender sobre empreendedorismo foi o Shark Tank. Cara, esse daí tá gratuito na internet. É só pegar e assistir. O que eu ficava fazendo? Ficava fazendo quadro, aqueles quadros lá da Breakthrough que eu falei pra vocês, e ficava assistindo. Era irado, porque eram 4 empreendedores, 5 empresários, né? Muito fodas. E outras pessoas que são normais, né? São tipo a gente aqui, sabe? Que tá querendo um investidor, querendo uma ajuda de pessoas mais fodas. E você aprende muita coisa. Hoje em dia também tem o conteúdo do Primo Rico, que é agora que ele tá fazendo a mesma pegada do Shark Tank. Depois dá uma olhada lá no canal dele. O nome é Primo Startups. Outras formas de você adquirir conhecimento aqui são por meio dos podcasts. Os podcasts, eles falam muito sobre isso. A gente tem até o Cortes Bilionários, que é focado nisso. Então, se você quiser aprender mesmo sobre empreendedorismo, sobre tudo, né? Tem muita coisa ali, muito conteúdo rico que ajuda a gente a ficar mais motivado, aprender uma técnica nova. Tudo isso tá sendo colocado lá no Cortes Bilionários. Então, outra saída aí, Cortes Bilionários. Não é fazendo jabá nem nada, mas realmente um conteúdo que traz essa essência de ensinar as pessoas. Vou dar uma olhadinha lá. Mas olha, tudo isso que eu falei, a essência é escutar pessoas. Pessoas que querem te ajudar, que têm algo de sucesso, fazem a diferença na vida das pessoas, que têm prioridade. Tá muito teórico esse papo, mas eu acho que você tá entendendo o que eu tô falando. Aquela pessoa criou aquilo lá. Pô, que legal, aquele negócio ali, muito bem, muito lucrativo, muito interessante. Vamos ver o que ele posta no Instagram dele? Vamos ver se ele tem um canal no YouTube? Você tem que ser curioso. Seja curioso. E por que você deve estudar empreendedorismo? Olha, vou deixar um card. Um card, eu acho que é aqui. Por favor, espero que seja aqui. Um vídeo que eu falo sobre as vantagens de você empreender. Esse vídeo é um pouco antigo, mas tá muito bom. E a dica final, bora pra prática. Pois é, empreendedorismo você aprende na prática. Lembra da história que eu contei? Se você ouvir a história, eu falei sobre a Breakthrough. O que foi a Breakthrough? Foi eu colocar empreendedorismo na prática. E desde lá, desde julho de 2019 até hoje, estamos em agosto de 2021, mais de 2 anos sem parar. Isso é empreendedorismo. E aí, curtiram o vídeo? Acho que ficou longo, mas eu passei tudo que eu gostaria de falar pra alguém que pergunta: cara, como você aprendeu a empreender? Recebi muita pergunta lá no meu Instagram sobre isso, então eu achei muito interessante trazer esse conteúdo pra vocês. E também na comunidade eu fiz uma pesquisa, participe da comunidade também do Bora Pra Prática, que eu vou soltar algumas pesquisas ali pra entender o que vocês estão querendo. Se você quiser acompanhar o canal, tem o primeiro link na descrição, que é o nosso Apoia-se. Com o dinheiro que a gente conseguir desse Apoia-se, a gente consegue reinvestir nos nossos editores pra gente começar a produzir, editar mais conteúdo. Eu posso ficar gravando aqui o dia inteiro, só que eu não tenho grana pra bancar todos os editores, todos esses vídeos, né? Porque leva tempo e é muito trabalho. Tamo junto, empreendedores. Valeu! Falou!